Fala pessoal, hoje eu quero falar de um vídeo que eu recebi, algumas pessoas me mandaram, o vídeo de uma influencer que ela estava assustada, preocupada porque estão retirando versículos da Bíblia. Primeiro eu quero que você veja o vídeo dela falando. Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17:21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. E o que fala o versículo Mateus 17:21? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Eu fiquei em choque e aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, eu falo, comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Bem, o vídeo é esse, e aí você viu que ela mostrou que não tem alguns versículos na Bíblia que ela comprou, uma Bíblia que ela falou que é bastante respeitada a tradução, e ela falou até que alguns teólogos que ela pesquisou falaram que está tudo bem, que não tem problema, e aí ela finaliza falando que cuidem das suas Bíblias, comprem Bíblias e tal, que daqui para frente isso vai começar a acontecer. Bom, vamos entender o que está acontecendo aí e, primeiro quer dizer, calma. Em verdade vos digo que, calma, a gente vai entender isso já, mas já que você chegou até aqui, considere se inscrever nesse canal. Se você gostar disso que eu vou falar, deixa o joinha para mim, deixa um comentário também se você já sabia disso e qual é a sua tradução da Bíblia aí, tá? Porque existem várias traduções. E esse é o ponto. Vamos lá. A maioria das pessoas pensa que nós temos, todas as Bíblias que nós temos vieram exatamente do mesmo lugar, da mesma tradução. Não veio não, tá? O que acontece? O que nós temos hoje da Bíblia não é o original que os apóstolos escreveram. Imagina, Paulo escreveu lá naquela época e ter durado até hoje a carta de Paulo. Não vai durar, né? O material ele vai deteriorando, ele vai desaparecendo. Mas ele enviava a carta, os evangelhos foram escritos, e eles eram passados de mão em mão, passavam para outra igreja, e eles faziam as cópias. Você imagina, eu sou pastor da igreja de Corinto, e aí eu recebi a carta do Paulo, eu vou mandar para outra igreja, mas eu não vou ficar sem ela, eu vou copiá-la primeiro, né, para eu utilizar na minha igreja. E era assim que era feito. Então, os evangelhos e as cartas, todos eles foram copiados muitas e muitas vezes, porque eles tinham que ser distribuídos para outras igrejas. Então, você tem ao longo do tempo, aqueles mais antigos iam simplesmente desaparecendo, porque muito gasto, a manipulação dele e tal, imagina dobrar toda hora, enrolar, enfim, às vezes molha, ele vai desaparecer, claro, e vão ficando as cópias. E aí, essas cópias vão elas tendem só a aumentar conforme a igreja também vai aumentando, porque todo mundo vai levando de um lado para o outro essas cópias. Beleza. Então, com o passar do tempo, quando nós chegamos no século XV, com a invenção da prensa para poder imprimir os livros, começaram a imprimir várias Bíblias. Quando chegou nesse ponto, um homem chamado Erasmo, ele fez uma tradução, ele traduziu o que ele tinha de melhores códices da época, nos melhores pergaminhos da época, ele traduziu, fez uma tradução muito boa e todo mundo começou a utilizar ela. E isso ficou conhecido como texto recebido ou texto recepto. Então presta atenção. Dessa quantidade de traduções, que é dessa quantidade de escritos que tinha desde a época dos apóstolos até o ano 1500, o Erasmo pegou aquilo que ele achou de melhor e ele fez uma tradução. Tá? E aí um monte de gente depois utilizou a mesma tradução. O Lutero utilizou, o rei James utilizou, e aí o João Ferreira de Almeida também utilizou essa tradução do Erasmo.
Mas, quando chega no século XIX, aí é encontrado pergaminhos mais antigos do que aqueles que o Erasmo tinha utilizado. Então, nós temos dois grupos de pergaminhos, dois grupos de textos, tá? Nós temos um grupo de texto que ele é chamado de texto majoritário, ou também de texto bizantino, porque a escrita dele mostra que é do período bizantino, do Império Bizantino, período grego. Então, esse texto, esse grupo de texto, eles são muitos, mas muitas cópias mesmo. Só em grego tem mais de 5.500 cópias só em grego, fora as outras traduções que foram ao redor do mundo aí, que são todas baseadas nesse grupo, tá certo? Só que eles são encontrados apenas após o século IV. Não tem textos desse grupo antes do século IV. Mas no século XIX eles encontraram alguns pergaminhos mais antigos, bem mais antigos, alguns até do século II. Mas é um grupo muito pequeno, são apenas dezenas de pergaminhos dessa época, né, muito mais antigos. E aí eles diferem um pouco desses textos que nós temos chamados de texto recebido ou texto majoritário. Então veja bem, vamos lá. Nós temos um grupo de escritos desde o século IV até o século XII, que eles são muitos mesmo, uma imensidão, muitos. Eles são praticamente iguais, eles diferem 95%, é a mesma coisa, tá? É uma coisinha ou outra aqui que não está igual, mas a sua maioria, eles são idênticos, todo lugar que você achou. E aí foi encontrado, então, um grupo muito menor de textos mais antigos. E aí entrou uma grande questão. Qual é mais confiável? O que são muitos mais livros, mas são mais novos, ou os que são pouquíssimos, mas são mais antigos? Porque a questão que fica é, ora, o mais antigo tem que estar mais próximo do original. Então, talvez ele seja mais confiável. Porém, se ele tem poucas cópias, talvez esses é que são os ruins, porque não foram copiados, porque perceberam que não estavam iguais, não estavam certos. Você imagina, eu peguei dois, aí eu vi que um não batia com o que os outros batiam, então eu descartei esse e copiei o outro. Esse outro que eu copiei, ele vai gastar, e o outro, que é o ruim, vai ficar intacto, então ele vai durar mais tempo. Percebe a complexidade? Só que aí, um grupo achou por bem utilizar o texto mais antigo, o texto crítico. E, enfim, acabou virando um certo racha aí, né? Então, algumas sociedades bíblicas, elas surgiram a partir desse racha. Elas eram praticamente unidas e aí elas racharam. E nós temos, então, algumas divisões. Aqui no Brasil, você vai achar duas sociedades fortes. Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, que ela se baseia no texto crítico, ou seja, ela se baseia nesse texto, nesse grupo de livros, que são muito mais antigos, porém são poucas cópias. E aí nós temos a Sociedade Trinitariana do Brasil, que ela se baseia no texto recebido ou texto majoritário, que é esse texto do Erasmo, tá certo? Então você vai encontrar bíblias que elas são basicamente a King James, a Bíblia do Lutero, a João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel. Esta Bíblia, ela é baseada, ela é traduzida em cima do texto recebido, em cima do texto do Erasmo, em cima do texto majoritário. Essa tradução que essa moça estava mostrando aí, ela com certeza veio do texto crítico. Então, quando você pega, talvez você tenha uma Bíblia aí, e aí você vai ficar talvez surpreso agora, tá? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela fez a tradução em cima do texto crítico. Se você olhar, pegar lá a sua Bíblia e ler a descrição dela, ali na contracapa, vai ter algumas informações, porém não vem dizendo se ela foi traduzida em cima do texto recebido ou do texto crítico. Essa informação não tem, mas você sabe de onde veio, né? Tá lá escrito, quem foi que traduziu? Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Pronto, texto crítico. Acabou. Para ser ela do texto recebido, tem que ter sido traduzida pela Sociedade Trinitariana do Brasil, tá? Então, se você pegar a Almeida Corrigida Fiel, você vai ver que ela foi traduzida pela Sociedade Trinitariana do Brasil, tá? Essa tradução, ela é fiel
ao texto majoritário, aquele que tem mais de 5.500 cópias, tá certo? Só que, se você pegar a Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, ela foi traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida em cima do texto crítico. E o texto crítico tem muita coisa em discordância. Então, tem muito versículo que não tem no texto recebido. Veja, lá no texto crítico, aquele texto que é mais antigo, tem muito versículo que não tem no texto recebido, no texto que é mais novo. Então, a Almeida Corrigida Fiel vai ter versículos que a Almeida Revista e Atualizada não tem, tá certo? Talvez. Antigamente era feito assim. Talvez você pegue alguma Bíblia sua aí, você nunca percebeu isso, mas talvez você vai ver agora. Às vezes, você tem algum versículo que está entre parênteses, tá? Ou entre chaves, colchetes, alguma coisa assim, ou está em itálico. Às vezes uma palavra, algumas palavras estão em itálico, tá? Ou está entre parênteses, ou está em itálico. Às vezes vem uma notinha dizendo que esse versículo ou esse texto não é encontrado nos livros mais antigos. Os livros mais antigos são o texto crítico, tá certo? Então, você já tem isso, na verdade, há muitos anos já. Não é de agora, que ela falou, a partir de agora você vai ter isso. Não, já tem faz muito tempo já, tá? Desde o século XIX, que começaram a fazer as traduções em cima do texto crítico, que não tem versículos que tem no texto recebido. Essa tradução que ela pegou, eles foram um pouco mais além. Eles simplesmente retiraram o versículo e colocaram ali a notinha dizendo, algumas traduções mais antigas não tem este versículo. A tradução mais antiga que ele está falando é a tradução lá do texto crítico, do texto alexandrino, o texto minoritário, o texto que foi encontrado, que é muito mais antigo, tá certo? Então, essas são as diferenças. Além dessa diferença, o que você vai achar aqui no Brasil? Tá? Aqui no Brasil você vai achar traduzida em cima dos livros os majoritários, o bizantino, esses que são maiores. Você vai achar qual tradução? Apenas a Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Trinitariana do Brasil. Ponto. Mais nada, você não vai achar mais nenhum. E aí você tem, você vai achar a King James também. A King James, ela também é da Sociedade Trinitariana, ela também é em cima dessa tradução fiel, tá? Essa tradução do texto recebido. Mas, se a sua tradução for da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ela é feita em cima do texto crítico, o texto mais antigo, que não tem alguns versículos. Talvez você tenha esses versículos, porque eles estão lá na sua Bíblia, mas você nunca reparou, e você vai reparar agora, que eles estão entre parênteses, ou estão em negrito. Algumas palavras estão em itálico, você vai perceber isso. Por que essa palavra está assim em itálico? Porque a tradução foi feita em cima do texto crítico, e no texto crítico não tinha essa palavra. Agora sim, vamos entrar num outro ponto que eu acho que é até mais importante, que é a questão da equivalência formal e da equivalência dinâmica e da paráfrase. O que é isso? Essas traduções que nós temos, que são em cima do texto recebido, elas são traduzidas e elas são feitas um modelo chamado equivalência formal. O que é equivalência formal? É quando você pega palavra por palavra e traduz palavra por palavra. Existe uma dificuldade muito grande que no grego você tem palavras que significam outras coisas. Então, de qualquer jeito, o tradutor ele tem que fazer uma crítica, ele tem que escolher a palavra que ele acha que faz sentido para aquela frase. Tá? Então, de qualquer forma, existe uma certa crítica aí. Mas você tem palavra por palavra, o mais próximo do original possível. Por isso que é até meio difícil você ler essas Bíblias. Mas existe também uma coisa chamada equivalência dinâmica. O que é isso? A Sociedade Bíblica do Brasil, que já faz a tradução em cima do texto crítico, né, o texto mais antigo, ela também optou por fazer uma equivalência dinâmica. Então você tem, olha só, dentro dessa tradução do texto crítico, você vai falar assim, é o texto que tem menos quantidade de livros, pode não ser tão confiável. Esse não é o problema, tá? Esse não é o problema. Eu penso que a divergência que tem ali são muito pequenas, para mim, até hoje, pelo que eu analisei, são muito pequenas as diferenças. Eu acho que elas não atrapalham, você não perde a palavra de Deus quando você usa o texto crítico, mas essa tradução de equivalência, aí é um negócio mais complicado. Então você tem, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil.
ela traduziu a Almeida Revista e Corrigida, que é em cima do texto crítico. Porém, ela é feita com equivalência formal. Então, você pega ali as palavras da Almeida Revista e Corrigida e vai estar ali em cima do texto crítico, mas vai estar palavra por palavra. Vai estar ali muito próximo do que está escrito lá no manuscrito original, não escrito pelo apóstolo, né? Mas o original que eles encontraram, que é até do século II. Então, equivalência formal vai traduzir palavra por palavra. Mas aí você tem equivalência dinâmica. E o que é equivalência dinâmica? É quando você deixa de utilizar a palavra para você colocar outra palavra que dá a mesma ideia, porém é uma palavra mais simples. A exemplo disso, a Almeida Revista e Atualizada. Então, se você pegar a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada e comparar, você vai ver que algumas coisas são bem diferentes. Por quê? Porque a Almeida Revista e Corrigida é feita sobre a equivalência formal, palavra por palavra. Mas a Almeida Revista e Atualizada é feita em cima de uma equivalência dinâmica. Ela não traduz palavra por palavra, ela traduz o sentido da palavra, tá certo? E aí você tem algo pior, que é a paráfrase. O que é a paráfrase? Paráfrase é quando você pega ali o texto e você não traduz o texto. Você não troca uma palavra ou outra. Você passa a ideia. Você passa ali o que você interpretou. Então eu estou ali traduzindo e eu li lá no original. Eu li lá de onde eu estou fazendo a tradução. E eu vou escrever o que eu entendi e não o que está escrito. Não é exatamente uma tradução. Eu estou parafraseando o que está escrito. Então isso é uma paráfrase, tá? Não é uma tradução. Dentre elas você tem a NTLH, nova tradução da língua de hoje. Você tem a Bíblia Viva. Você tem a Bíblia A Mensagem e algumas outras Bíblias aí, tá? É preciso você pesquisar na hora de você comprar uma Bíblia. O que eu indico? Você tem a NVI. A NVI, ela é uma mistura. Ela é uma equivalência dinâmica, mas também é uma paráfrase, tá? Então a NVI, eu gosto dela, eu utilizo bastante a NVI, mas ela não é uma tradução para você estudar. Ela é uma tradução para te ajudar a ter uma ideia do que está falando. Às vezes até você que estuda, lê bastante a Bíblia, eu leio muita Bíblia, né? Eu prego, eu faço estudos e tal, e algumas coisas eu tenho uma certa dificuldade de entender, de formular, porque nós estamos acostumados a conversar no dia a dia. Nós não temos uma educação formal, a não ser que você estudou num bom colégio. Se você estudou em colégio público, você não tem educação formal. Então, para você formar essa ideia na cabeça do que a tradução formal está falando, é difícil, você não teve a instrução antes. Então, eu acho que ela ajuda bastante a você trazer um sentido. Depois que você lê uma tradução ali formal e você não entende tão bem, e você pega ali uma NVI, que é meio que uma paráfrase, e aí a pessoa fala assim, não, é que está escrito isso, isso, isso. Eu acho que ajuda, é quase que uma espécie de dicionário, sabe? Então, para mim faz sentido você ter mais de uma tradução, tá? Você ter ali uma Bíblia. Eu utilizo várias traduções, várias, tá? Qual é a Bíblia que eu faço teologia? A Bíblia que eu coloco ali para embasar de fato o que o texto está falando. A Almeida Corrigida Fiel ou a Almeida Revista e Corrigida. Ambas equivalência formal, porém a Corrigida Fiel é texto recebido e a Almeida Revista e Corrigida é texto crítico, tá certo? E aí eu utilizo outras para dar só uma ideia do que o texto está dizendo ali quando eu tenho uma certa dificuldade ou quando eu quero passar para alguém a ideia de uma forma melhor. Veja, se você só for ler, esse é cada para você que só vai ler a Bíblia. Você não vai pregar, você não vai ensinar, você está começando a fazer uma leitura e você tem dificuldade de ler a Bíblia porque você não entende as palavras e fica maçante. Olha, arruma uma Bíblia NTLH, tá? A nova tradução da língua de hoje, uma Bíblia Viva, uma Bíblia Mensagem. Elas não são traduções, elas são paráfrases. Vai ser como se alguém estivesse te contando a história, tá? Mas aí eu não estou vendo a palavra de Deus. Claro que tá. Quando o pastor prega, você não está vendo a palavra de Deus? Claro que você está. E não é o que está escrito na Bíblia, é o que ele está te falando. Entende? Nós temos que ter em mente que a palavra de Deus ela é muito maior
do que uma simples tradução, tá? Você nem sabia que na sua Bíblia algumas coisas não estão como no original, agora que você está sabendo, tá? E nunca te atrapalhou. Nós não vamos perder muitas coisas nisso, mas, é claro, sempre é preferível que você guarde as traduções mais fiéis, sempre. Então, eu acho que não vai deixar de vender no Brasil, mas é importante que você sempre tenha em mente isso para quando você for comprar. Quando você for comprar uma Bíblia, escolha sempre. É bom você ter mais de uma. É bom você tem que ter uma Bíblia que tenha equivalência formal e de preferência, eu acredito que o texto recebido, ele é mais fiel, tá? Ele é mais confiável, o texto recebido, que tem muito mais escritos. Para mim, meu ponto de vista, ele é mais confiável. Então essa Bíblia que essa moça mostrou aí, eu jogaria ela fora? Claro que não. Claro que não, tá? Ela com certeza, ela foi feita sobre o texto crítico. Mas você vê só, ela vem pelo menos explicando que o motivo do texto do versículo não está lá é porque no texto mais antigo não tem. Então, é uma versão que está mentindo? Não, não é. Ela só foi traduzida em cima de outro grupo de textos, tá certo? Coisa que você tem que se preocupar outras versões que outros grupos estão fazendo aí, como por exemplo a Bíblia Graça, que é uma tradução feita pelo movimento LGBT, tá certo? Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você gostou, se você já viu isso antes, comenta aqui pra mim, diz pra mim qual é a tradução que você usa, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.